Desde 2004, a gente pede às famílias dos falecidos se eles gostariam de doar o cérebro para estudo. A gente explica o estudo, é assinado um termo de consentimento. São convidados a participar do estudo, então, os indivíduos que faleceram com 50 anos ou mais. Se a família aceita, o enfermeiro aplica uma entrevista, na verdade um questionário semi-estruturado, usando algumas escalas assim que vão avaliar a função de memória, como a pessoa funcionava assim no dia a dia. São várias escalas, mas 3 foram as utilizadas nesse estudo, foram incluídas, que é a escala clínica de demência, então que avalia a memória, julgamento de problemas, atividades da vida diária, hobbies e passatempo. A escala de IQ Code, ela avalia como ele é hoje em relação ao que ele era 10 anos atrás. E o questionário, o inventário neuropsicológico, que ele avalia a presença de sintomas neuropsiquiátricos, alteração de apetite, depressão, alucinações, são 12 itens. Depois que a família consentiu, que é feita a entrevista, é feita a doação do encéfalo. A gente retira amostras desse cérebro e analisa para ver como é que estava em relação às lesões associadas às doenças neurodegenerativas e às lesões vasculares. Então a gente amostra 13 áreas, né, que são áreas que são específicas para o diagnóstico neuropatológico de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e para a doença vascular. São frontal superior, córtex temporal inferior e médio, cíngulo, frontal inferior e médio, amígdala, hipocampo, núcleos da base, incluindo putamen, núcleo caudado e globo pálido, tálamo, e aí o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. As alterações então neuropatológicas características da doença de Alzheimer, essa é uma placa clássica, uma placa neurítica clássica, que é a presença de agregados de proteína beta-amiloide. A outra lesão característica da doença de Alzheimer são os emaranhados neurofibrilares, que são esses agregados aqui intraneuronais de proteína tau hiperfosforilada. Essa área é o hipocampo, uma parte que se chama setor CA1 do hipocampo, que é bem vulnerável à patologia do tipo Alzheimer, mas são avaliadas pelo menos 5 áreas usando essa imunistoquímica para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Essas são outras alterações que foram avaliadas, então nós avaliamos a presença de infartos e microinfartos. Então aqui é um microinfarto crônico, localizado no córtex temporal. Dá para ver essas setas, elas delimitam a área que tem de gliose. Então dá para ver bem a demarcação entre o tecido normal e o tecido que teve o infarto. E também foram avaliadas as presenças de microinfartos. Então aqui dá para ver o infarto um pouquinho mais antigo, que teve tempo para se formar essa cavitação. Para o estudo foram considerados critérios nós utilizamos critérios mais rígidos. Então foi considerada apenas a presença de infartos corticais em mais 3 ou mais regiões. Então esse aqui é um microinfarto, em que a gente pode ver aqui a transição entre o tecido normal aqui e a área de infarto. Só foram considerados os infartos crônicos, infartos agudos não foram considerados também para o diagnóstico neuropatológico. Então aqui é um infarto crônico, aqui é um infarto crônico também no córtex temporal, mas que tem uma cavitação, que é essa área aqui. E aqui é um infarto um pouco mais extenso na substância branca. Um dos principais fatores para a demência é a idade, isso é imutável, né? E uma coisa que a gente observa é que quanto mais velha é a amostra, maior a chance de ter coexistência de doenças, né? Então, quando a gente está vendo uma demência num senhor de 80 anos, provavelmente ele tem a coexistência, por exemplo, de doença de Alzheimer, de demência vascular, de outras alterações neurodegenerativas mais raras. Um paciente mais jovem, né, de 60 anos, 65, provavelmente está falando de uma doença única. E esse estudo mostra que a doença vascular ela é tão frequente como,
A doença de Alzheimer, se a gente considerar os casos em que tem doença associada, e no caso da doença vascular, se o indivíduo, o paciente, tiver um bom controle dos fatores de risco, pressão alta, diabetes, praticar exercício, existe uma grande probabilidade de não ter uma progressão da doença. Então, e até algumas vezes de haver melhora, né, com um bom controle dos fatores cerebrovasculares.